Isto não é um monte de teoria para mim. Antes que eu fosse salvo, eu não tinha dificuldade de perdoar. Depois que eu me salvei, ficou mais fácil ainda. Mas havia um homem que eu respeitava muito. Minha expectativa nele era muito grande. E isto não foi bom. Ele era como um pai para mim na fé. E ele fez coisas comigo que me devastou durante um ano inteiro. Foram coisas tão óbvias e tão devastadoras. As pessoas chegavam para mim constantemente e perguntavam: você está bem, John? E eu dizia: estou bem. Você vai procurar ele? Eu disse: não, eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida. Mas eu não entendia que eu era tão orgulhoso para admitir que eu fui ofendido. Para que eu pudesse admitir que eu fui ofendido, eu achava que eu iria dizer que eu era um fraco. E eu não queria admitir que eu era um fraco. Passaram-se meses. Eu continuava pregando, eu estava orando pelos enfermos e eles eram curados. Eu estava expulsando o demônio das pessoas, mas estava secando por dentro. E o ministério se tornou uma ocupação e não uma paixão. Tudo estava se secando. Eu me lembro que eu estava em meu carro e minha esposa estava perto de mim. E eu estava ouvindo um CD de adoração. Ela estava adorando com lágrimas nos olhos. E ela olhou para mim e eu estava lá dirigindo. E ela perguntou: John, o que é que está errado? Eu disse: estou bem, só estou meditando. Isto se passou por meses. Finalmente, ficou tão difícil que eu estava andando no meu quintal. Eu olhei para cima e eu perguntei: pai, eu estou ofendido? Eu escutei uma voz dentro de mim: sim! E era muito alto. Deus queria que eu soubesse. Sim, você foi ofendido. Porque você não vai se livrar enquanto você não admitir. E eu me lembro que eu disse: Senhor, você precisa me ajudar com isso. Eu não consigo fazer sozinho. Eu orei, orei e orei. Mas eu não consegui me libertar. Eu acabei um jejum de 40 dias. Eu passei por um funeral. E este homem de Deus estava realizando este funeral. Eu estava lá atrás, bem afastado. E eu comecei a chorar e a dizer: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu saí daquele funeral e eu disse: obrigado, Deus. Eu venci. 2 semanas depois, eu vi aquele homem de novo. No momento em que eu o vi, aqueles pensamentos começaram a bombardear minha mente. Como é que ele pode ser tão abençoado? Como é que Deus pode usá-lo? Ele fez isso comigo. Ele fez aquilo comigo. Ele fez isso. Fez aquilo para aquela pessoa. Fez aquilo com aquela pessoa. Eu saí daquele lugar, naquela tarde, e fiquei pensando. Eu pensei durante o jantar e falei daquilo no jantar. E eu fui dormir pensando naquilo. Eu acordei pensando naquilo. Eu fui trabalhar pensando naquilo. Aí eu fiquei assustado. Eu falei: espera um minuto. Eu já perdoei ele. Eu já orei. Eu já chorei. Deus já me ajudou. Por que eu continuo lutando com isso? Bem, Paulo fez uma declaração no livro de Atos, capítulo 16, versículo 24. Ele disse: sendo assim, eu sempre me exercito. A palavra-chave é exercitar, porque se você for buscar no grego, literalmente significa isso. Eu me exercito para ter uma consciência livre de qualquer ofensa, para com Deus e para com os homens. Todo mundo diga exercitar. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo há anos atrás. Eu estava no Havaí, estava escalando o muro. E enquanto eu fazia isso, o meu pé desequilibrou e eu escutei isso do lado de dentro. E eu, ai! Quando eu desci, eu não conseguia andar. Na manhã seguinte, trouxeram um fisioterapeuta para mim. Esse cara tem a sua própria academia. Ele estava cuidando de mim na sua academia. E ele estava fazendo o meu joelho doer. E ele perguntou: sabe por que você machucou seu joelho? Ele disse: a maioria das pessoas escalam aquela parede sem se machucar, mas você se machucou. E eu fiquei chateado com aquele cara. Eu perguntei: tá bom, por que eu me machuquei e todo mundo não se machuca? Ele disse: porque você está fora de forma. Você não faz exercício. Os seus músculos não estão fortes. E de repente eu entendi que existem pessoas que não estão orando em espírito. Não estão na palavra. Não estão meditando na palavra. O seu espírito não está sendo exercitado. Eles estão fracos. E quando a ofensa chega, isto vai machucar essa pessoa. Vai ferir. Deixa eu falar para você. As feridas não se curam da noite para o dia. Deixa eu te falar uma coisa.
Eu posso chegar perto de você e te bater. Talvez você não goste, mas você está bem. Eu posso pegar um taco de beisebol e eu posso bater em você o mais forte que eu puder. Eu vou te ferir. E você precisa lembrar, feridas não se curam da noite para o dia. E se não for tratada propriamente, talvez nunca vá curar. Eu saí do Havaí e nós voamos para a Indonésia, para começar um ministério lá na Indonésia. E outro fisioterapeuta trabalhou no meu joelho na Indonésia. Ele perguntou: John, sabe o que você tem que fazer para curar o seu joelho? Eu disse: sim, diga-me. Ele disse: você vai ter que fazer exercício todo dia. Eu pensei sobre isso. Quando os atletas machucam o joelho, eles fazem fisioterapia, que é um exercício focalizado, para que o joelho dele esteja mais forte do que o que era antes. E o Senhor trabalhou comigo. Ele disse: filho, você foi ferido por aquele homem. Você orou e pediu perdão, mas você ainda está ferido. Você precisa ser curado. Eu perguntei: Senhor, como? Ele disse: exercício. Eu perguntei: como que eu faço exercício? E o Senhor falou comigo. Ele disse: Mateus 5:44. O que Jesus disse: ore por aqueles que te ofenderam. Ele disse: filho, ore por aquele homem. E pelas próximas semanas, foi dessa forma que orei por ele. Senhor, em nome de Jesus, abençoa ele em nome de Jesus. Dia seguinte: Senhor, se o Senhor puder, abençoa ele. Este exercício era como levantar uma moeda com o meu pé. Esse tipo de oração não vai fazer cura nenhuma. 4 semanas depois, o Senhor falou comigo novamente em um jejum, para que eu lesse o Salmo 35, quando Davi disse: falsos testemunhas se levantaram contra mim, tornaram-me o mal pelo bem. Mas Davi disse: contudo, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu orei por ele como se fosse minha mãe ou meu irmão. E Deus falou comigo aqui. Ele disse: filho, eu quero que você ore por aquele homem. Basicamente aquilo que você quer que eu faça na tua vida e na tua família. E isto mudou tudo. Agora eu comecei a orar. Pai, eu oro por este homem. Eu oro para que ele ande tão próximo de ti como um homem jamais andou. Que ele te conheça intimamente. Que você possa fortalecer o ministério dele. Que possa crescer a unção na vida dele. Traz recursos financeiros para ele pregar o evangelho. Protege a família. Envolve sua esposa e filhos com os teus anjos. Traz conselheiros divinos na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tive que dar tudo de mim para orar por aquele homem desta forma. Por quê? Porque eu estava machucado. Eu fui ferido. Eu não queria ver ele ser abençoado. Você entende o que eu estou dizendo? Mas eu orei daquela forma. Porque aquilo que Davi disse. Porque Deus falou ao meu coração. O que é que eu estou fazendo? Me exercitando. Mas depois de algumas semanas, eu comecei a me empolgar. Eu comecei a querer ver ele ser abençoado. Eu lembro que eu orei dessa forma por 6 semanas. E chegou amanhã que eu estava profundo na oração. E eu estava orando por ele. E do meu espírito saiu: fulano de tal. Eu falei o nome dele. Eu te amo. E quando eu disse isso, era como se o lixo tivesse saindo de dentro de mim. Naquela manhã eu fui, e eu fui curado. Eu fui curado. Estou livre. E eu vi aquele homem 2 semanas depois. E agora tinha um pequeno dentro de mim. Eu pensei: o que é que está acontecendo? E a minha esposa, muito profética, ela sentou, e ela disse: querido, você precisa ir até ele. Eu disse: não, eu não preciso falar com ele. Eu estou bem. Então eu fui orar. Eu perguntei: Senhor, eu preciso falar com ele? E Deus disse: sim. Lembra que Jesus disse: se o irmão pecar contra você, vá até ele? É desta forma que as pessoas usam essa escritura. Eu quero que você saiba que você fez isso, mas eu te perdoo. Em outras palavras, as pessoas usam esta passagem bíblica para ir e contar às pessoas toda a sujeira que ela fez a nós. Mas não foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou: vá até seu irmão. O que é que Jesus quis dizer quando ele disse: vá e procure seu irmão? Para se reconciliar com ele. Existe uma diferença entre perdão e reconciliação. E isto pode ser visto da melhor forma lá na cruz. Quando foi que Jesus nos perdoou? A resposta é quando ele estava na cruz. Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
Ele não estava dizendo aquilo apenas para o soldado, nem para o sinédrio, mas para a próxima e a próxima geração. Escreva isso para você e para mim. Porque os nossos pecados colocaram Jesus naquela cruz. Então Jesus nos perdoou antes que nós pedíssemos perdão. Entenda isso. Entenda. Algumas pessoas dizem assim: eu só vou perdoar se aquela pessoa pedir perdão. Se Jesus fosse esperar a gente pedir desculpa, Ele nunca teria nos perdoado ali na cruz. Mas agora nós estamos reconciliados com Deus, depois que nós nos arrependemos. Depois que a gente diz, me perdoa, o Senhor está certo, eu estava errado. Mas o que é que nos levou ao arrependimento? A resposta é a bondade de Deus. Deus fez o sol brilhar sobre nós, nos deu alimento, nos deu roupas, antes que fôssemos salvos. Então o que Jesus está dizendo é, vá até seu irmão e crie uma atmosfera de bondade, que vai fazer alguém dizer, você estava certo e eu estava errado. Quando você vai até a pessoa e diz, você fez isso e isso comigo, mas eu te perdoo, Deus pede licença. Mas foi isso que o Senhor mandou eu fazer. Eu comprei um presente para aquele homem. Um presente muito, muito bonito. Eu comprei para ele. E eu disse, eu quero te dar isso. Ele abriu e disse, uau. Ele olhou para mim. Eu disse, Senhor, eu quero que você saiba o tanto que eu te admiro. É por isso que eu estou te dando esse presente. Eu estava criando uma atmosfera de bondade. E eu comecei uma conversa com isso. Eu disse, Senhor, eu fui crítico, eu te julguei e eu quero te pedir perdão. Ele disse, não, 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 você não fez isso. Eu disse, sim, Deus me mostrou que eu era assim. Aquilo abriu a mente dele. E ele compartilhou suas frustrações. E naquele encontro nós nos tornamos muito unidos. E a gente tem andado junto desde aquele tempo. E a minha vida e o meu ministério mudou completamente depois daquele dia. Eu olhei para minha esposa, depois que isto aconteceu, e eu disse, sabe de uma coisa? A primeira vez que eu encontrei com aquele homem, ele não tinha feito mal nenhum a mim, e eu amava aquele homem. Eu disse, mas isso é um amor imaturo. Depois que eu vi as faltas daquele homem e tudo o mal que ele me fez, eu não amei mais aquele homem. E isto é um amor imaturo. Eu disse, de agora em diante, eu continuo vendo as faltas dele. Mas agora eu estou amando com a mesma intensidade desde o primeiro dia que eu o encontrei. E isso só pode ser o amor de Deus, porque o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. E nunca mais eu fui o mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa agora. Talvez você foi profundamente maltratado. Mas 2 erros nunca vai fazer um acerto. O pecado que cometeram contra você não justifica o teu pecado da ofensa. Você precisa entender que a falta de perdão é carregar a ofensa. Isto é pecado. E você precisa ver desta maneira.